Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Boa aula! Olá! Meu nome é Cláudio Falcão, professor de Geografia. Estou aqui com o professor Rogério Ataíde, professor de História. E nós vamos conversar com vocês, vamos ter uma pequena aula sobre algumas das habilidades do Enem. Hoje nós vamos falar sobre a habilidade 19. Olha só o que ela diz. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Uma coisa interessante aqui é dizer que a própria habilidade já diferencia o que é técnica e o que é tecnologia. Né? Entender que aqui a ideia é como a sociedade, como o espaço, a paisagem, ele vai ser transformado, né, pela técnica ou pela tecnologia. Na verdade, como o espaço urbano se transformou, como é que mudaram as relações econômicas, políticas, as relações de trabalho a partir do uso de tecnologias, e a mesma coisa, como isso vai se dar, como isso vai acontecer no espaço rural. Tá bom? E aí o marco, né? A gente começa, na verdade, como marco a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um grande processo que tem seu início na Inglaterra ao longo do século XVIII, principalmente na segunda metade do século XVIII, lá pelos idos de 1700 e tanto. A Revolução Industrial, ela é uma revolução tecnológica, né? Ela tem uma série de implicações nesta área, mas ela também abre para uma série de outras circunstâncias do ponto de vista social, econômico, do ponto de vista da técnica. Técnica, porque a revolução, na verdade, ela vai ter características técnicas, mudanças, por exemplo, na forma de produzir, como produzir, quem produzir. E isso foi uma grande transformação a partir da Revolução Industrial. Por exemplo, a produção. Antes eu tinha um elemento responsável pela produção, que era o artesão. Esse elemento ele vai sendo gradativamente substituído pelo trabalho assalariado. As relações de trabalho assalariadas, elas vão gradativamente predominando, né? Que são relações, claro, tipicamente capitalistas. Mas esse trabalho, o artesão, quem produzia antes? Como é que era, né, o trabalho desse artesão? E esse antes quer dizer, isso é Idade Média, desde sempre, Idade Média, início dos tempos modernos. Então, quando a gente pega lá século XVIII, né, essa situação já está estabelecida. O artesão é quem produzia. E o trabalho do artesão ele tem características específicas, peculiares. A primeira é lembrar que o artesão ele é dono dos instrumentos de trabalho. Ele é dono dos meios de produção. Né? O artesão ele utiliza uma tesoura, ele utiliza um estilete, ele utiliza um martelo, um prego, para poder produzir, mas essencialmente, qual é a grande ferramenta do artesão? As suas mãos. A grande ferramenta que ele tem é a sua habilidade, a sua capacidade de transformar a matéria-prima, a madeira, o tecido, que ele estiver usando ali, a possibilidade que ele tem de transformar. Então, ele é dono dos instrumentos, até porque o grande instrumento é ele próprio. É ele próprio, né? Essa é uma característica importante. E é exatamente isso que é interessante notar. O artesão é dono dos meios de produção. E meios de produção, então, né, essas ferramentas todas que o Cláudio mencionava. Agora, ser dono dos meios de produção e ter a habilidade de produzir conferiu ao artesão um grande poder. E ele foi perdendo isso, né? E ele, além disso, além de ser dono dos meios de produção, ele é dono do produto do trabalho. O artesão fez o sapato, quando o sapato está pronto, o sapato é dele. Isso quer dizer que ele pode colocar o preço do sapato. Ele pode colocar o preço, ele vai obter o lucro com isso, ou seja, o sapato é dele, é dono do produto do seu trabalho. Outra questão interessante, ele domina todas as etapas da produção. O artesão ele tem um know-how, né? Ele sabe fazer, ele conhece a produção como um todo, ele domina todas as etapas da produção. Seguindo o exemplo do sapato, ele seria capaz de pegar o couro, matar o animal, preparar o couro, né? Criar as condições com todos os instrumentos que ele possui para que esse couro se transforme em sapato e então vender o sapato, quer dizer, todas as etapas da produção, toda a cadeia produtiva ele controla, ele domina. E aí o interessante, o trabalhador assalariado perdeu tudo isso. Se nós analisarmos as relações de assalariamento, vamos perceber que o trabalhador assalariado, primeiro, ele não é dono dos meios de produção. Ele usa a máquina, ele opera a máquina, mas a máquina não lhe pertence. A máquina pertence ao dono da fábrica, ao capitalista. A máquina não é dele. Importante, ele não é dono do produto do seu trabalho. O cara trabalha na fábrica, ele passa o dia inteiro montando o carro, ele faz o carro. Quando termina, o carro não é dele.
Ele não entra no carro e vai para casa. Na verdade, o produto do trabalhador assalariado pertence ao dono dos meios de produção, ao capitalista. E, importantíssimo, o trabalhador assalariado sofreu um processo de divisão do trabalho, ele sofreu um processo de especialização. O trabalhador assalariado, ele não domina todas as etapas da produção. Ele vai dominar uma, duas etapas, talvez. Normalmente ele domina uma única etapa. Ele trabalha fazendo o sapato, como o exemplo que o Rogério deu, ele trabalha fazendo o sapato, mas ele não sabe fazer o sapato. Na verdade, ele só sabe uma única etapa. Vamos aproveitar o exemplo do sapato. Ele sabe colar a sola. Ele não sabe costurar, ele não sabe preparar o couro, ele só sabe colar a sola, né? E aí vamos pensar, qual é a intencionalidade dessa mudança? Por que aconteceu essa mudança do artesão que tinha tudo, né, e o trabalhador assalariado que perdeu essas características? Posso falar só uma coisinha antes de você dizer isso? É claro que o Cláudio vai falar dessa intenção, mas é claro que essa segmentação, essa divisão teve condições de aumentar tremendamente os lucros dessa elite burguesa. Quer dizer, a segmentação em pequenas atividades criou condições para que a elite burguesa, que então é dona dos meios de produção, dona do produto final do trabalho e dona das condições de infraestrutura para a produção, ela otimizou os seus lucros. Tá? Ela vai acelerar a produção no momento que há essa especialização. Um cola sola, outro costura, outro pinta, outro põe na caixa, sei lá. Isso acelera a produção, claro, permitindo uma maior lucratividade ao capitalista, ao dono da empresa. Lembrando que, além disso, temos que lembrar que o trabalhador sofre nesse processo a alienação. Nós temos a alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho. O que é isso? Vamos devagar. O trabalhador, ele trabalha fazendo sapato, mas ele não sabe fazer o sapato. O trabalhador hoje, o operário de uma grande montadora, de uma grande empresa automobilística, ele trabalha fazendo o carro, mas ele não sabe fazer o carro. Ele não domina todas as etapas da produção. Ele sabe colocar o motor, ele sabe colocar o amortecedor, talvez, pintar o carro, mas ele não sabe fazer o carro todo. Ou seja, essa palavra alienação, ela é muito próxima daquela maneira que a gente utiliza frequentemente. Fulano é alienado, ou seja, essa pessoa ela não tem o conhecimento completo de todas as etapas. Isso demonstra o quê? O enfraquecimento. Esse trabalhador que antes, né, o trabalhador antes dominava o conhecimento e tinha um conhecimento sobre a produção, agora não tem mais. Né? Quem controla, quem tem esse conhecimento? É o capitalista. É o capitalista que vai ter agora, sabe como fazer, ele que domina todas as etapas da produção. Daí a importância do papel exercido pela máquina. A máquina, lembrando, o que a máquina, a introdução da máquina, ela vai ter várias funções. Primeiro, né, a primeira que nos vem em mente é lembrar que a máquina acelera. A máquina vai acelerar ainda mais a produção. A produção já tinha dado uma acelerada com essa divisão, com essa especialização do trabalho. Agora, a máquina, a velocidade da produção, aí vai embora. Aí o troço passa a produzir, que é uma beleza. Mas, além disso, a absorção do trabalho feminino e infantil. Antes da máquina, existia uma limitação física para o trabalho feminino e para o trabalho infantil. Né? Que era força muscular. Exato. Era necessário usar a força para produzir. Agora a máquina faz a força. No momento em que a máquina faz a força, isso possibilita, isso permite a utilização do trabalho feminino e do trabalho infantil. Não que ele tenha sido feminino, entrou, as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho de forma maciça agora. Não, mas é possível. Se for necessário, é possível agora utilizar o trabalho feminino e o infantil. Então olha só o que a gente viu até agora. A máquina, ela aliena. A máquina, ela acelera e a máquina faz força. Aqui, ó. Você disse, a máquina vai alienar o trabalhador. Por que ela vai alienar o trabalhador? Principalmente o trabalhador manual. O que o trabalhador executava ali, às vezes a máquina vai executar com uma precisão maior, com uma velocidade, com uma eficiência maior. Isso causa uma alienação. Outra história, a padronização da produção. A máquina, o produto industrial, ele é padronizado. Né? O artesão, né? Vamos voltar para o nosso herói. A mão do artesão. O artesão está de bom humor, ele faz um sapato ótimo. O artesão acordou mal-humorado, ele de repente vai fazer um sapato, vai esquecer um prego na sola, o sapato já não vai estar tão legal. Né? A máquina não. A máquina não tem bom ou mau humor, a máquina
trabalha, a máquina produz, o produto industrial ele é estandartizado, ele é padronizado, ele é sempre igual, né? O carro que foi feito pela Fiat ontem é exatamente igual ao carro que está sendo feito hoje, né? Houve uma padronização dessa produção. E o que a gente começou a falar, né? Aceleração. Você acelerou o processo de produção. Essas mudanças, né, determinaram um grande marco do processo produtivo. Com a primeira revolução industrial, a manufatura, a passagem da manufatura para a maquinofatura. Ou seja, a manufatura, aquela que é feita pelo artesão, passada então para a maquinofatura, feita pela máquina. Né? E aí, entenda, isso permitiu o desenvolvimento e o surgimento de novas classes sociais. Rogério, fala sobre isso pra gente. Olha, uma das grandes transformações ocorridas na Revolução Industrial e da Revolução Industrial até hoje em dia é o surgimento desse novo personagem, o proletariado. É exatamente este elemento, esse trabalhador, que vai ficar alheio ao conhecimento da produção. Ele vai conhecer, como o Cláudio falava agora há pouco, apenas uma parte da produção, ele não tem o controle dos meios de produção. O proletário ou o operário é esse que vai ser distanciado cada vez mais da capacidade de controlar aquilo que ele produz. Isso faz com que esses trabalhadores, eles vendam não mais o produto, mas vendam o seu trabalho, a força do seu trabalho. E aí acontecerá um problema que é o clássico da Revolução Industrial, que é pagar menos e cada vez menos a esses trabalhadores para um trabalho que, na verdade, qualquer um pode realizar. É aquela história da possibilidade de substituir a mão de obra de tal maneira que qualquer um assumiria aquela posição na fábrica e bateria o martelo, pregaria o sapato, como a gente está falando, de tal maneira que o salário fica baixo. Isso aumenta, óbvio, o lucro do empresário, o lucro do cara da alta burguesia e cada vez mais empobrece esses elementos do proletariado. Isso. Na área rural, vimos até agora, falamos sobre cidade, indústria, né? Indústria e tal. Na área rural, de que forma as tecnologias transformaram e transformam o campo? Várias, né? Ao longo do processo histórico, várias mudanças. Vivemos uma revolução agrícola, o próprio processo de sedentarização do homem está relacionado, né, à domesticação dos animais, ao surgimento da própria agricultura. Isso lá? Isso, né, lá atrás. Agora, aqui, né, mais recentemente, nós tivemos o processo de modernização do campo. Essa modernização nós podemos chamar também de Revolução Verde. Né? A Revolução Verde, que ocorre de forma mais lenta e gradativa nos países centrais, aqui no Brasil o processo é mais acelerado. A partir dos anos 60, essa tecnologia entra no campo, claro, para poder aumentar a produção, permitir um aumento da produtividade e modifica as relações. As relações de trabalho, as relações de produção, elas vão se transformar a partir da chegada dessas tecnologias. Fez parte de um projeto do Estado naquela época, que era ligado aos governos militares, de fazer, é certo falar, a expansão da fronteira agrícola, né, e criar condições para que esses trabalhadores fossem, de alguma maneira, absorvidos por essa nova percepção, dessa nova estratégia do Estado. E entender, a gente, né, existe uma tendência no ensino, a gente dá aula de agrária, dá aula de urbana e separa, mas a economia está toda junto, é uma coisa só. Né? Na década de 60, né, para os anos 60, 70, o Brasil vivia o milagre econômico. E nesse milagre, o Brasil, para conseguir atingir as metas do milagre, esse crescimento acelerado, ele se endividou. Houve uma política de endividamento. E quem iria pagar a conta? Qual foi o pensamento dos nossos economistas, né, do governo militar, da ditadura militar naquele momento? Quem vai pagar a conta? O campo. Vamos modernizar a agricultura, fazer com que a agricultura aumente a sua produção, principalmente voltada para exportação, né? E dessa forma eu vou gerar excedentes, vou gerar capital para poder bancar o processo de industrialização. Só para não deixar passar para o pessoal, milagre econômico, aproximadamente de 1968 a 1973, caracterizado por um enorme crescimento da economia, chegou a bater 15% de crescimento ao ano, com inflação controlada, baixa, inflação baixa. Né? Isso acabou gerando uma série de circunstâncias como essa que o Cláudio está falando. Tá? Essa Revolução Verde, essas tecnologias aplicadas à agricultura, elas vão ter um papel fundamental de fazer, ou de tentar
fazer com que o campo, com que a agricultura dependa cada vez menos da natureza. Porque vamos lembrar, a agricultura como meio de produção, ela é fortemente controlada por fatores naturais. Vem uma chuva, uma enchente, uma geada, uma nuvem de gafanhotos, ou seja, a agricultura ela é fortemente controlada por fatores naturais. Até por isso, o investimento no setor agrícola é um investimento com risco maior, já que eu não controlo a natureza. O que essa Revolução Verde vai tentar fazer? Controlar. Essa Revolução Verde vai tentar fazer com que a agricultura dependa menos dos fatores naturais. Aumente a produção, aumente a sua produtividade e fique menos dependente dos fatores naturais. Não conseguiu. Completamente não. Né? A agricultura continua dependendo da natureza, mas essas tecnologias ajudaram, né, a irrigação, né, a me libertar um pouquinho do aspecto natural. Agora vamos ver como é que tem uma coisa aqui que é interessante, como é que assemelha uma história e outra. A história da Revolução Industrial com a máquina, em que o artesão, né, ele vai perdendo cada vez mais espaço em favor da máquina, que tem essa capacidade de acelerar, de fazer mais força, de acabar absorvendo o trabalho das mulheres e das crianças. Né? A coisa semelhante também em relação ao campo. Em relação ao campo. Porque a máquina, ela começa a fazer... Ela causou mudanças, e a primeira mudança, a concentração fundiária. Quer dizer, na verdade, a concentração fundiária no Brasil é histórica, mas o processo de modernização agravou a concentração fundiária, agravou a concentração de terras. Os pequenos proprietários que ainda não tinham se modernizado, não conseguem competir com as grandes empresas, com os complexos agroindustriais, que já dominavam e introduziram essas novas técnicas. Esses pequenos proprietários acabam falindo. Ou seja, aí isso acelerou a exclusão, a alienação. O cara agora foi alienado da terra. Isso. É isso que você está falando. O alienado da terra e alienado muitas vezes do trabalho. Porque essas tecnologias, e no caso, principalmente o uso de máquinas, tratores, os insumos, isso causou desemprego. Esse cara perdeu o acesso ao emprego graças a essas máquinas. Você vai ter um desemprego estrutural acontecendo aqui graças ao trator, aos fertilizantes, a essa tecnologia que foi introduzida. E essa população que foi excluída do emprego, que foi excluída da terra, foi alienada do emprego, alienada da terra, essa população acaba indo para a cidade. Nós vamos ter o processo, o êxodo rural acontecendo, se intensificando a partir daí. Interessante, então, para encerrar, como é que a máquina ela acabou exercendo um papel extremamente importante para a alienação, seja do trabalhador urbano, quanto também do trabalhador rural. Como é que ao longo da história a máquina ela conseguiu, ou quer dizer, a máquina sozinha não, como é que os homens utilizando a máquina criaram condições para essa exclusão. O homem no campo e o homem na cidade. Isso aí. Tá bom? Senhores, um grande abraço para vocês, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 109. Bom estudo e até a próxima aula!